Ok, vamos lá. A ideia que a gente vai explorar aqui é bem provocadora, né? E se muito daquilo que a gente chama de personalidade, de meu jeito de ser, não for, na verdade, a essência de uma pessoa, mas sim uma consequência das suas dores? Olha, essa frase é o ponto central de tudo. É um convite para a gente parar e pensar um pouco na origem dos nossos comportamentos. Imagina só isso, uma ferida que não só cicatriza, mas que para sobreviver se disfarça e vira o nosso jeito de ser. Esta pergunta aqui, ela é o começo de uma jornada para dentro. A ideia é justamente essa: começar a separar quem uma pessoa realmente é de quem ela precisou se tornar para aguentar o tranco, sabe? Para suportar as experiências da vida. Então, será que a personalidade é uma máscara? Pensa naquela frase, eu sou assim mesmo. A gente ouve e fala isso o tempo todo. Pois é, muitas vezes, por trás desse eu sou assim, tem algo bem mais profundo. Não é a identidade de verdade, mas uma armadura, uma estrutura que foi construída para proteger. E a psicologia tem um nome para isso. Claro, são os mecanismos de defesa. Pensa neles como ferramentas que a nossa mente cria, muitas vezes sem a gente nem perceber, para lidar com coisas pesadas como dor, medo, rejeição, abandono. No começo, é pura proteção. Tá, mas como é que essas defesas aparecem na prática? Vamos ver agora alguns exemplos bem concretos de como elas se manifestam no nosso dia a dia. E o mais curioso é que elas vêm disfarçadas de traços de personalidade que a gente até acha super comuns. Olha que interessante isso aqui. O comportamento é aquele clássico eu não preciso de ninguém. A gente costuma ver isso como uma força, né? Uma independência incrível, mas a ferida por trás pode ser justamente o aprendizado de que depender de alguém é perigoso, de que contar com o outro, no fim, só leva à decepção. Outro exemplo clássico, aquela pessoa que faz piada de absolutamente tudo. O humor pode ser sim uma máscara. E é uma estratégia genial, né? Para manter os sentimentos mais difíceis bem longe. Cria-se uma barreira de leveza para que ninguém consiga ver o que está por trás. Às vezes, nem a própria pessoa. E aquela necessidade de controlar tudo, cada mínimo detalhe. Muitas, mas muitas vezes mesmo, isso está ligado a um passado onde a pessoa se sentiu completamente sem controle. Situações de impotência, de trauma. É como se a mente fizesse um juramento para si mesma. Nunca mais vou passar por isso. E aqui está o pulo do gato. O problema começa quando essa proteção vira a própria identidade. Sabe, essas estratégias que um dia salvaram, que foram super úteis, elas podem acabar virando uma prisão. O problema não é ter a defesa. O problema é achar que a defesa é a pessoa. E é muito importante a gente ampliar a nossa ideia do que é um trauma. Porque, olha, não é só sobre abuso, violência, aqueles eventos chocantes que a gente imagina. Trauma também pode ser a ausência, a falta de afeto, o silêncio onde deveria ter tido uma palavra. É crescer sem nunca se sentir visto, sabe? Sem ser ouvido. Isso nos leva a um padrão que se repete. Freud já dizia, né? O que não é resolvido se repete. A nossa mente, numa tentativa quase desesperada de curar o passado, fica recriando os mesmos padrões no presente. É como se ela nos colocasse em situações parecidas, pensando, quem sabe dessa vez o final é diferente. Pensa, por exemplo, em quem se descreve como uma pessoa fria. Será que isso nasceu com a pessoa? Ou será que foi uma lição que a vida ensinou? Talvez a conclusão tenha sido, olha, sentir dói. É melhor não sentir nada. Ou então essa aqui, sou independente até demais. Uma característica que é super elogiada, né? Mas a origem dela pode ser uma ferida bem funda de abandono. Aquele aprendizado duro de que, no fim das contas, ninguém vai vir resgatar. É cada um por si. E essa é a grande virada de chave. As estratégias que salvaram a criança lá atrás podem acabar aprisionando o adulto hoje. Os mesmos mecanismos que protegeram a criança vulnerável agora acabam limitando, sabotando a vida adulta. Impedem a intimidade, a confiança, a vulnerabilidade, coisas essenciais para se relacionar. Ok, agora vamos mudar um pouco o foco. Saindo da psicologia e olhando por uma lente mais espiritual, que é bem complementar, ela ajuda a gente a enxergar de um outro jeito essa separação entre o eu de verdade e as defesas que foram construídas em volta. As nossas feridas, elas contam uma história, né? A história de que é preciso se defender, de que não somos bons o suficiente. Mas do outro lado tem a história da identidade. Muitas tradições espirituais, como a cristã, falam de uma identidade central baseada no amor e na integridade. Uma história que diz que somos fundamentalmente valiosos. E é importante entender isso. Curar
Não é fingir que a dor não existiu. Não é apagar o que aconteceu, porque a dor foi real, ponto. A cura é o processo de não deixar que essa dor defina quem a gente é. É separar o trauma da identidade. É olhar para a ferida e dizer: eu te reconheço, mas você não dita mais quem eu sou. Beleza, com tudo isso em mente, como é que a gente começa a curar? O que vem agora é uma proposta de um primeiro passo bem prático. É um exercício simples, mas, olha, pode ser muito, muito revelador para começar essa jornada. O exercício é bem direto. Primeiro, pense em 3 traços de personalidade. Segundo, para cada um deles, se faça uma pergunta bem honesta. Se eu não tivesse medo, eu ainda agiria desse jeito? Essa pergunta é a chave de tudo. Porque, como diz aí, a consciência é o começo da cura. É o primeiro passo para qualquer mudança. E no fim, a gente chega numa mensagem de muita esperança. É fundamental se lembrar disso. Uma pessoa não é o seu trauma. Não é as suas defesas. Existe algo muito mais profundo, muito mais inteiro por baixo de todas essas camadas de proteção. Essa frase aqui resume tudo o que a gente conversou. O trauma molda a gente? Sim, com certeza. Mas ele não precisa definir quem somos para sempre. Ter consciência dos nossos padrões é o que transforma tudo. E no final, é o amor por si e pelos outros que é a grande força de cura. E para a gente terminar, fica essa pergunta no ar. Não precisa de resposta imediata, é só para refletir mesmo. Será que existe uma versão de cada um de nós? Uma versão que não precisa de tanta armadura? Que está só ali, esperando para ser redescoberta?